Senhores vereadores, por favor, vamos ocupar os seus lugares. Cláudia. Senhoras e senhores vereadores, boa noite. Solicito aos senhores vereadores a ocupar os seus lugares. Senhor secretário, podemos começar? Tem regime? Sim, senhor presidente. Solicito os senhores vereadores a ficarem de pé. Invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente reunião extraordinária. Senhor vice-presidente, poderia fazer a leitura da pauta? Antes de ler a pauta, eu gostaria de cumprimentar o excelentíssimo presidente Dorival Marcos de Oliveira, excelentíssimo senhor secretário José Abud Neto, demais vereadores, vereadoras, ao vice-prefeito que encontra aqui hoje no plenário, aos funcionários da casa, assessores, à imprensa escrita, falada, online, aos funcionários públicos que encontram aqui presente também hoje nessa reunião extraordinária. O meu boa noite. Entrando na pauta do dia, projeto de lei 004/2007, que dispõe sobre a concessão e reajuste salarial do servidor legislativo municipal de Santos Dumont e contém outras providências. Projeto de resolução 001/2017, que dispõe sobre a recomposição do subsídio dos vereadores da Câmara Municipal de Santos Dumont e contém outras providências. Em urgência especial, projeto de lei substitutivo 002/2017, que dispõe sobre a concessão de reajuste salarial aos servidores ativo e inativo dos quadros integrantes do Poder Executivo e contém outras providências. Em urgência especial, emenda substitutiva 001/2017, emenda aditiva 001/2017, ao projeto de lei 002/2017, autoria vereador Conrado Batista Luciano. São essas que entram em pauta urgência e na pauta do dia. Encaminho para a Comissão de Legislação e Justiça o projeto de lei número 004/2017 e o projeto de resolução 001/2017. Relator Cláudio Paes. Solicitamos o parecer da comissão. Senhor presidente. Desculpa, falha nossa aqui. Encaminho para a Comissão de Orçamento, Finanças e Tomada de Conta o projeto de lei 004/2017 e o projeto de resolução 001/2017. Relatora, vereadora Sandra Cabral. Nesse momento, gostaria de colocar para os vereadores que poderiam pedir vista, urgência, as emendas e etc. Apresentar emenda e outros. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Eu gostaria de pedir urgência simples no projeto 004. 004. Pela ordem, presidente. Eu gostaria de pedir urgência simples no projeto 001/2017. 004/001. Urgência simples. Senhor presidente, parece que nós temos uma emenda aí nesse projeto. Essa emenda, eu gostaria de ouvir o autor dela,
se possível, no reservado, se o senhor quiser suspender a reunião por 5 minutos, só para a gente não entrar em contradição aqui, senhor presidente, porque parece que as comissões deram parecer desfavorável a essa emenda. Então, assim, eu acho muito importante que seja esclarecido na sala anexa. Então, vereador Cláudio Paes, a gente vai suspender por uns 5 minutos para que a gente possa conversar. Ah, ótimo. Pela ordem. Isso aqui é o quê?
Nós paramos aqui. Urgência sim. Aí tem que pôr em votação depois. Não. Os pareceres, né? Colocar em parecer o... Não, colocar em votação o pedido de urgência. Urgência simples do Cláudio Almeida e do Felipe Chaves. Isso. O pedido, coloca em votação o pedido de urgência. Dos vereadores Felipe e Cláudio Almeida. Aí lá na ata eu posso de quem que é. Aí depois que eu entro para o parecer das comissões, né? Senhores vereadores, por favor, retornem aos seus lugares. Bom, dando continuidade à reunião, nós colocaríamos agora em pauta o pedido de votação de urgência simples do vereador Felipe e do Cláudio Almeida. Aqueles vereadores que forem a favor permaneçam sentados e os que forem contra se manifestem levantando. Aprovado por unanimidade. Solicito o parecer das comissões em urgência especial o projeto de lei substitutivo 002/2017, com uma emenda do vereador Conrado Batista. Senhor presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, o vereador Cláudio Paes, com a palavra. Senhor presidente, senhor presidente, na pessoa da qual eu cumprimento os demais vereadores, cumprimento também os funcionários da prefeitura que estão nos prestigiando com a sua presença e a imprensa escrita e falada. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, relator Cláudio Paes, com o projeto de lei 002/2017, que dispõe sobre a concessão do reajuste salarial dos servidores ativos e inativos dos quadros integrantes ao Poder Executivo e que contém outras providências. Trata-se de um projeto número 002/2017, que dispõe sobre a concessão do reajuste salarial dos servidores ativos e inativos dos quadros integrantes ao Poder Executivo, e contém outras providências. Por não ter sido localizada nenhuma espécie de inconstitucionalidade ou ilegalidade, o projeto encontra-se favorável a ser submetido ao plenário. Senhor presidente, o segundo parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, relator Cláudio Paes, composta pela comissão com José Abud e Flávio Faria, que é uma emenda substitutiva do número 001/2017 ao projeto de lei 002/2017, que dispõe sobre a concessão do reajuste salarial aos servidores ativos e inativos dos quadros integrantes do Executivo, do Poder Executivo, e contém outras providências. Nos termos do artigo 53 do Regimento Interno desta Casa,
compete à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final apreciar e manifestar-se em todas as proposições que tramitam na Casa. Quanto aos aspectos constitucional, legal, regimental, gramatical e lógico. Trata-se de emenda substitutiva apresentada ao projeto de lei de autoria do Executivo Municipal, que busca autorização legislativa para conceder reajuste salarial aos servidores ativos e inativos dos quadros integrantes ao Poder Executivo. Destaca-se que a emenda apresentada propõe reajuste diferenciado aos ocupantes dos cargos comissionados DC1 e CC1, e com o mesmo índice aplicando. Entretanto, percentual inferior, sendo preposto pelo autor da emenda, o percentual de 2%. Entendemos que a emenda à hora apresentada fere o artigo 37, parágrafo 10 da Constituição Federal, uma vez que não resguarda percentual mínimo estabelecido por índice oficial. O parecer da comissão é que a emenda não encontra amparo constitucional e, portanto, não está apta a ser submetida ao plenário. Santos Dumont, 18 de janeiro de 2017, relator Cláudio Paes. A Comissão de Legislação e Justiça chegou à conclusão que o projeto é constitucional e a emenda não. O parecer... agora os membros da comissão, relator Flávio Faria. Não, o presidente, o relator, o Cláudio Paes, eu como membro, voto com o relator. O outro membro, Zé Abud. Também voto com o relator, senhor presidente. Ok. Então, a emenda foi cancelada. Então, vamos colocar em votação agora o projeto de lei. Não? Não, não é aqui. Justificativa de voto? Não, mas nem precisa. Precisa? Desculpe aqui estou aprendendo ainda. Bom, solicito então a Comissão de Orçamento, Finanças e Tomada de Conta para que dê o seu parecer. A relatora, vereadora Sandra Cabral. Boa noite, senhor presidente. Peço permissão para fazer a leitura daqui. Boa noite, vice Cláudio Almeida, secretário Zezinha Amundi, demais colegas vereadores, a toda a imprensa escrita, falada, online, a todos os colegas, companheiros aí das categorias, boa noite, sejam bem-vindos. Projeto de lei número 002 de 2017, que dispõe sobre a concessão de reajuste salarial aos servidores ativos e inativos dos quadros integrantes do Poder Executivo e contém outras providências. Nos termos dos artigos 54, inciso 4 e 5 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, compete à Comissão de Orçamento, Finanças e Tomada de Conta opinar obrigatoriamente sobre todas as matérias de caráter financeiro e que, direta ou indiretamente, altere a despesa ou receita do município. Em seguimento às obrigações expressas no dispositivo legal e comissão se manifesta. O projeto de lei contém os requisitos necessários para atender à Lei de Responsabilidade Fiscal 101 de 2000, no sentido de que, em justificativa, foi apresentado o estudo de impacto orçamentário e financeiro para a geração de despesa obrigatórias de caráter continuado e apresentado como parte integrante do projeto de lei aqui referenciado constante metodologia de cálculo, projeção de gasto, com a folha de pagamento no artigo 29A do Código da Constituição Federal 88. Projeção de gasto com o pessoal LC 101/2000 do artigo 19 e 20, terceiro A. Memórias de cálculo do gasto anual com o pessoal e projeção de gastos e impacto financeiro para o triênio 2017, 2018 e 2019. Indicação da origem dos recursos para o custeio e declaração de não afetação das metas do resultado fiscal datada de 16 de janeiro de 2017, com estimativa de adequação
e racionalização de despesa de custeio, bem como a declaração do ordenador de despesa da ciência do impacto orçamentário e financeiro. Ante o exposto, o parecer dessa comissão é no sentido de que há pertinência temática e de que o projeto encontra-se apto a ser submetido à votação do plenário. Solicito aos membros da comissão para dar o seu parecer. Vereador Conrado Batista Luciano. Vereador A favor, com o Conrado relator, Batista Luciano. Conrado Luciano Baptista. É o contrário. Tá bom, desculpa. que A aqui favor tá com a escrito. emenda, tá? A emenda foi reprovada, não entra em votação. Vereador Felipe da Silva Chaves. Voto com a relatora, a vereadora Sandra. Comissão de Educação, Saúde, Assistência Social e Direitos Humanos. Solicito o parecer. Relatora Cláudia Correia. Também peço permissão a Vossa Excelência de ler daqui. Boa noite, senhor presidente. Boa noite à mesa. Boa noite aos colegas vereadores, a quem estão em casa, aos servidores, aos meus colegas de trabalho, de funcionários municipais. Meu boa noite. Parecer da Comissão de Educação, Saúde, Assistência Social e Direitos Humanos. Projeto de Lei número 002/2017 dispõe sobre a concessão de reajuste salarial aos servidores ativos e inativos dos quadros integrantes do Poder Executivo e contém outras providências. Nos termos do artigo 56 do Regimento Interno desta Casa, compete à Comissão de Educação, Saúde, Assistência Social e Direitos Humanos apreciar e manifestar-se obrigatoriamente quanto ao mérito do projeto em análise. Trata-se de projeto de lei de autoria do Executivo Municipal que busca autorização legislativa para conceder reajuste salarial aos servidores ativos e inativos dos quadros integrantes do Poder Executivo. Destaca-se que o índice aplicado, 7,64%, para o reajuste, é o estabelecido pelo MEC e estará beneficiando todo o quadro integrante do Poder Executivo. O parecer da comissão é que o projeto seja apto a ser submetido ao plenário. Membros da comissão. Vereador Flávio Faria. Voto com a relatora. E o vereador Cláudio de Almeida. Eu voto com o parecer da comissão com a relatora Cláudia e o parecer jurídico da casa. Coloco em discussão o projeto. Os vereadores que gostariam de falar. Excelentíssimo senhor presidente, vice-presidente e secretário, boa noite. Boa noite ao público que nos prestigia nessa noite, aos servidores, a todos que estão aqui, à imprensa, aos funcionários dessa casa, aos demais vereadores. Uma boa noite. A emenda substitutiva de minha autoria, número 001 do projeto, que eu apresentei, ela teve o parecer favorável da Comissão de Constituição de Tomadas e Contas, né, de Orçamento, teve o parecer favorável também desta casa em relação à parte técnico-jurídica. Então, ela não foi considerada inconstitucional por essas comissões, como foi dito pelo vereador Cláudio Paes. Então, somente a Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final que declarou a inconstitucionalidade da emenda. Porém, eu apresentei a emenda justamente porque os cargos DC1 e CC1, que são as pessoas de alto escalão, elas já têm um alto salário, e a gente tem que entender que a população de Santos Dumont, 85% recebe até 2 salários mínimos, e 60% recebe até 1 salário mínimo. Então, eu fiz a emenda justamente para aumentar somente 2%, para não ter ganho real. E é bom deixar bem claro que o Michel Temer, presidente do país, ele reduziu o salário mínimo e a população brasileira não tem ganho real. Então, por que a população brasileira não tem ganho real e os políticos, os secretários municipais, têm que ter ganho real? Então,
Então, esse é o meu questionamento, foi por isso que eu fiz a emenda. Muito obrigado, boa noite. Mais algum vereador deseja usar o uso da palavra? Vereador João Batista. Pela ordem, presidente, Dorival Marques, o qual cumprimento o vice Cláudio Almeida, o secretário Zé Abud, todos os companheiros vereadores, funcionário da casa, a todos os servidores também, agradecer pela presença dos senhores, ao vice-prefeito e parabenizar o Sindicato dos Trabalhadores pela postura que vem discutindo. E isso é muito importante. E na questão de votar, essa casa ela tem um princípio de votar sempre pela legalidade. Então, pela constitucionalidade, pela a questão de Constituição, nós não teríamos como enumerar uma inflação de X para um e X para outro. Então, essa casa ela tem o objetivo de incluir e não excluir. Então, a minha postura diante disso é que eu vou estar sempre votando pelas categorias, na questão de inclusão. Não se fala de aumento de salário, mas sim de uma perca de inflação. Então, o meu voto é pela legalidade e pelo projeto original. E essa também é a minha justificativa de voto. Mais algum vereador? Questão de ordem. Gostaria de pedir ao público que, assim, os vereadores estão fazendo uso da palavra e que gostaria que fizesse silêncio para que possa os vereadores se manifestar. E, conforme diz o regimento interno, as pessoas presentes não podem se manifestar, infelizmente, né? Mas regimento é regimento, e nós temos que prezar por isso, manter a ordem para que tudo possa acontecer de acordo com o regimento interno. E, como já foi dito antes, na reunião ali dentro, nós chegamos a um acordo com o sindicato, e nós vamos cumprir esse acordo depois. As mocinhas que foram lá dentro, que são representantes do sindicato, são testemunha que nós fizemos um acordo lá dentro. Então, não há motivo para poder brigar, questionar agora. Vamos continuar discutindo depois. Tá certo? É um acordo que nós fizemos. Senhor vereador Cláudio Paes. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Mais uma vez, senhor presidente, aqui na tribuna, a gente sabe como que é a vida do trabalhador brasileiro. Inclusive, na reunião passada, muitos dos senhores não estavam aqui, e nós repelimos com grande veemência a decisão do governo federal de mudar o regime de aposentadoria da Previdência Privada, elevando aí a idade para que os trabalhadores se aposentem apenas com 65 anos. Desta forma, senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, nós queremos deixar claro que tudo que nós podemos apresentar e entregar aos funcionários da prefeitura, onde eu tenho bastante amigos, a gente vai fazer. O que se não pode, senhor presidente, e a gente não pode aceitar, é que exista emendas inconstitucional, porque se nós trabalhamos numa casa legislativa, aonde se esperam que sejam votados projetos de leis, que se espera que seja votado e criado alguns meios, alguns trâmites, desde que legais, para ajudar os funcionários da prefeitura e também do legislativo, nós iremos nos empenhar com o máximo que puder ser feito. Ficou garantido pelo prefeito, pelo excelentíssimo senhor prefeito, Carlos Alberto de Azevedo,
um aumento mínimo para os funcionários, e a gente quer deixar claro que a gente acha pouco, né? Ninguém está aqui falando que é muito, mas no percentual de 7,64%. Um índice 1,17 maior que o governo federal repassou para o salário mínimo. E isso, senhor presidente, é legal a gente votar. Porque veio do executivo, nós não podemos, a Casa Legislativa não pode legislar sobre valores, sobre gastos, sobre aumento salarial, sobre qualquer tipo de investimento do executivo. A gente está aqui para acatar a lei que ele manda, ou desacatar também. A gente pode votar contrário. Os vereadores têm o voto livre. Vota favorável ou vota contrário. Nós, conversando na sala anexo, e por isso que eu pedi essa conversa na sala anexo, para que ninguém saia com dúvida daqui. Porque é muito fácil eu falar de um salário de 10 mil reais e defender a classe que ganha só 800, 900 mil reais. Por que é muito mais fácil eu defender quem ganha 800, 900 reais? Porque a maior massa está aí. A maior massa está aí. Mas eu gostaria que vocês soubessem, e pode perguntar a qualquer advogado, qualquer juiz, embasar em qualquer lei, que vocês não vão achar constitucionalidade nessa emenda que foi feita. Ainda que a Constituição brasileira, a gente tem que deixar claro que o regime que a gente vive, democrático, se você trabalha para um determinado patrão e ele dá um aumento para um funcionário, esse mesmo percentual ele é garantido a qualquer outro funcionário. Então, se nós tentarmos discriminar o CC1 e tentar discriminar o outro cargo lá que ganha mais, eles facilmente ganharão na justiça o direito de receber com igualdade o que a maioria da massa vai receber. Então seria uma utopia eu chegar aqui e falar para vocês uma coisa para agradar o funcionário. Isso é fácil. O presidente disse o seguinte, na sala anexo, junto com os vereadores, da qual reunião que eu pedi os 5 minutos. Vamos no prefeito, vamos tentar alterar a database do funcionalismo municipal para abril, para março, abril. Para quê? Para isso dar tempo da gente negociar e gerir um aumento maior para os funcionários. Até para o executivo vai ser bom, porque aí entra o cargo de planos e carreiras e vocês vão ficar muito mais bem servidos do que se a database de vocês for só em janeiro. Porque todo ano tem esse problema. Às vezes os senhores e as senhoras não tiveram aqui o ano passado, mas já no ano passado nós tivemos esse problema. O sindicato pleiteia um aumento real em cima de um aumento dado pelo governo federal. E isso é inconstitucional. E a Constituição garante direito de igualdade. A gente precisa que vocês entendam isso. Não sejam levados por emoções, não sejam levados por paixões, mas pela verdade. Porque a verdade ela tem que falar mais alto, ainda que doa. Os mesmos 7,64 que o funcionário que ganha R$900 vai receber de aumento, é o mesmo 7,64% que o funcionário que ganha 7 mil vai receber também. E nós não temos como alterar isso. É utopia falar isso para agradar vocês. Eu diria até mais. Eu diria que é enganar. Enganar, chamar as pessoas, os funcionários, de que não entendem nada. O ano retrasado, nós conversamos com a secretária de saúde para poder tentar melhorar o salário, da área da educação. Não pôde ser feito. Por que não pode ser feito? Porque se você mexe no salário da Secretaria de Educação, você tem que mexer no salário da Secretaria de Saúde.
você tem que mexer na salário da Secretaria de Obras, você tem que mexer em tudo, em todos os envolvidos com a prefeitura. E isso não pode acontecer, gente. Nós estamos aqui para vender para vocês verdade. Eu não vou falar nada para agradar um ou outro. Eu tenho que falar para vocês o que é constitucional. E o direito de igualdade é a bandeira da nossa Constituição brasileira. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem. Eu acho que, com o passar do tempo, eu acho que é muito importante hoje, fico feliz dos funcionários hoje estarem aqui, de uma certa forma, porque as reivindicações, elas têm que sair de dentro do funcionalismo público. O funcionário tem que acordar. Agora, eu acho que essa discussão ela tem que ser respeitada, e aí nós vamos pedir, então, ao líder do governo que faça uma conversa com o prefeito municipal e toda a sua equipe jurídica, que passe, então, a partir de agora, antes de qualquer projeto, antes de qualquer coisa que envolva o funcionalismo público, que converse com a categoria. Porque isso evita o desgaste. Evita o desgaste de nós conversarmos aqui, discutindo aqui, quando se a categoria for ouvida, se os funcionários públicos tiverem voz. Eu acho que é muito melhor. Então, eu acho que nós temos que continuar lutando pelos nossos direitos, continuar reivindicando por salários dignos e continuar reivindicando respeito. É isso que o funcionalismo ele quer e ele merece em Santos Dumont. Então, é só isso que eu acho que deve ser feito. Quanto ao índice, eu acho que é uma reposição salarial, né? É uma reposição. Então, ela está sendo feita. E eu acho que temos que ser agora conversado, que possa ser igual Vossa Excelência, o senhor presidente, já dispôs a ligar, a marcar. E nós estamos aí dispostos a negociar, a conversar e lutar pela categoria do funcionário para que ele possa ter mais respeito e possa realmente estar apto a lutar e ganhar os seus direitos na luta pelo bem do funcionalismo público. Muito obrigada e boa noite a todos. Pela ordem. Pela ordem. Eu gostaria, mais uma vez, de cumprimentar, e na hora que eu cumprimentei, esqueci de cumprimentar o vice-prefeito, né, queria cumprimentar ele. Já se passaram 4 anos, né, que eu estive aqui nessa casa, e eu posso ver uma coisa. Hoje é lógico que esse projeto que veio para nós, é impossível nós não votarmos nele, porque é louvável a atitude do prefeito, sim, porque está dando um índice, né, de 7,64. Mas, mais do que isso, eu acredito que o dia que isso acontecer, acredito que vai ser uma festa para todos vocês, servidores, que é a valorização do salário de vocês, que vocês vêm lutando há muitos anos, e isso entra prefeito, sai prefeito, e vocês não conseguem. Eu acredito que nós vamos ter todo o prazer de vir aqui votar, e eu digo para vocês que eu quero lutar junto, como os demais vereadores também, e que nós possamos fazer uma festa o dia que isso acontecer. Porque a luta de vocês, a gente acompanha, mesmo eu não estando na casa, nós acompanhamos, ela já vem se arrastando por longos e longos anos. Então, é só para justificar, né, a discussão do projeto, porque é pertinente nós discutirmos, já tínhamos discutido isso nas comissões, lógico que nós iríamos votar favorável a esse reajuste, mas nós queremos, sim, voltar nessa casa aqui e falar, olha, realmente tem um prefeito que está valorizando a classe dos trabalhadores. Eu espero que isso aconteça muito em breve. Então, está de parabéns o prefeito, mas eu quero vir aqui parabenizar muito mais, e nós vamos comemorar isso todos juntos. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Eu gostaria de parabenizar os funcionários públicos que estão aqui, porque desde 2005 que eu estou nessa casa, a gente entra prefeito, sai prefeito, como diz a vereadora Sandra, e não vê o plano cargo salário do funcionário. Eu fui funcionário público, saí prejudicado, aposentei, quantos outros aposentaram também, não tiveram o reajuste que teria que ter. Eu lembro que o plano de cargo salário que funcionou foi o doutor Pacífico na época, depois disso não teve mais. Os prefeitos alegavam que tinham que pagar uma firma para elaborar o plano de cargo e salário, era só melhorar o
professor Gerson foi vereador na época, sabe que só melhorar o do doutor Pacífico, é só acrescentar algumas coisas para melhorar o projeto, que ia atender ao funcionalismo público. Faço as minhas palavras da Sandra, não vou repetir, mas estamos aqui e vamos lutar sempre pelo funcionário. Mas há coisas que nos impedem de fazer, que tem que vir do Executivo, porque nós não podemos mexer no orçamento previsto pelo Executivo de um ano para o outro. Então, que vocês entendam o nosso papel. Nós vamos estar aqui lutando por vocês, junto, mas muita coisa não podemos fazer por vocês. Conte com essa casa, não só com o vereador Cláudio Almeida, com a Sandra, com a Cláudia, com o Cláudio, com o Felipe, com o João Batista, mas com todos aqui, tanto o Vicentinho, o Vagnor, o Pablo, o Flávio, o Dorival, o Zezinho Abud, todos, o Conrado, a Cláudia Correia, todos vão votar a favor do funcionalismo, porque é um absurdo. Desde 2005, eu como vereador, antes eu era funcionário, a gente brigava também como vocês, para ter um reajuste real. Então nós vamos lutar. Conte com a gente que tudo que vier para essa casa, que seja de benefício ao funcionário público, eu tenho certeza que a casa vai aprovar. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, secretário, demais vereadores, funcionários, prefeitura. Eu só gostaria de passar uma mensagem para os funcionários, para não ficar muito repetitivo. A gente já sabe que isso aqui não é aumento de salário, é uma perda salarial. Entendeu? Que nenhum funcionário pode ganhar menos que um salário mínimo. Eu acho que o sindicato tem que estar no caminho certo, a presidente do sindicato tem que entrar em contato com o prefeito. Se amanhã o prefeito falar que tem 10% para passar para a classe salarial, ele pode passar, pode vir para a Câmara, que a Câmara não vai medir esforço de votar. Mas a presidente do sindicato, tem que, já marcou a reunião, pode entrar em diálogo, nós estamos aí. Se ele mandar que tem mais 10%, 20%, 30%, a Câmara está aí para votar, a Câmara não vai contra. Isso é a perda salarial que tem todo ano, que vocês não podem ganhar menos de um salário mínimo. Tá bom? Uma boa noite a todos. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Quero uma boa noite a todo mundo que está aqui. A maioria dos funcionários que estão aqui, eu conheço cada um deles. E falar para eles que quando eu entrei na prefeitura, há 4 anos atrás, eu vi essa mesma garra neles aí que estão hoje. Só que no decorrer do tempo, eles foram vencidos pelo cansaço. E pedi a eles para não cansar, continuar, e estamos aqui para socorrer eles na melhor maneira possível. Muito obrigado a todos, só isso que eu vou falar. Mais algum vereador deseja usar o uso da palavra? Eu só quero deixar claro que o que todo mundo já falou, que é uma recomposição. E o nosso comprometimento é com os funcionários. Nós vamos lá conversar com o prefeito. Gostaria de já pedir aqui o nobre vice-prefeito Gerson, que já intermediasse o mais rápido possível uma reunião entre vereador, sindicato e prefeitura lá, com o prefeito, para a gente poder conversar. Não é só perda salarial. Pelo que eles colocaram, tem mais coisas ainda, principalmente o respeito para com o funcionário, para com o sindicato. Tá certo? Se ninguém mais agora vai fazer uso da palavra, nós vamos colocar em votação. Votação única o projeto de lei 002/2017. Os vereadores que deverão, que votarão a favor do projeto, que permaneçam sentados, e os que forem contrários se manifestem levantando. Aprovado por unanimidade. Passaremos agora colocar em votação de urgência simples o projeto de lei 004/2017, que dispõe sobre a concessão de reajuste salarial aos servidores do Legislativo Municipal de Santos Dumont e contém outras providências. Eu solicito à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para que possa dar o seu parecer. Relator, vereador Cláudio Paes.
Uhum. Senhor presidente, mais A uma palavra, vez, vereador Cláudio Paes. mais uma vez, projeto de lei 004/2017, que dispõe sobre a concessão de reajuste salarial aos servidores do Legislativo, que dispõe sobre a concessão de reajuste salarial aos servidores do Legislativo Municipal de Santos Dumont e contém outras providências. A revisão anual dos servidores públicos é garantida constitucionalmente de irredutibilidade de vencimentos e está prevista no artigo 37 da Constituição Federal. Portanto, não encontramos inconstitucionalidade e o mesmo está apto a entrar em votação. Membro, vereador José Abud Neto. De acordo com o parecer do relator, senhor presidente. Membro, vereador Flávio Faria. Tramitação do projeto, senhor presidente. Solicito à Comissão de Orçamento, Finanças e Tomada de Contas o parecer sobre o projeto de lei 004/2017. Relatora, vereadora Sandra Cabral. Projeto de lei número 004/2017, que dispõe sobre a concessão de reajuste salarial aos servidores do Legislativo Municipal de Santos Dumont e contém outras providências. Nos termos do artigo 54, inciso 4 e 5 do regimento interno dessa Casa Legislativa, compete a essa Comissão de Orçamento, Finanças e Tomada de Conta opinar obrigatoriamente sobre todas as matérias de caráter financeiro e que, direta ou indiretamente, altere a despesa ou receita do município. Em seguimento às obrigações expressas no dispositivo legal, a comissão se manifesta. O projeto de lei contém os requisitos necessários para atender à Lei de Responsabilidade Fiscal 101 de 2000, sentido de que, em justificativa, foi apresentado o estudo de impacto orçamentário e financeiro para a geração de despesas obrigatórias caráter continuado e apresentado como parte integrante do projeto de lei, aqui referenciado, constante metodologia de cálculo, projeção de gasto com a folha de pagamento, projeção de com as memórias de cálculo do gasto atual, com projeção e projeções de gasto de impacto financeiro para o triênio 2017, 2018 e 2019. Indicação da origem dos recursos para custeio de declaração de interpretação das metas de resultado fiscal datada de 18 de janeiro de 2017, com estimativa de adequação e racionalização de despesa de custeio, bem como a declaração do ordenador de despesa da ciência de impacto de orçamento e financeiro. Ante o exposto, o parecer dessa comissão é no sentido de que há pertinência temática e que o projeto encontra-se apto a ser submetido à votação do plenário. Vereador, membro Conrado Luciano Batista. Favorável com o relator. Vereador Felipe da Silva Chaves. Favorável à tramitação do projeto. Em discussão o projeto. Os vereadores quiserem fazer uso da palavra. Como ninguém deseja fazer uso da palavra, eu coloco em votação o projeto de lei 004/2017. Aqueles que concordarem, permaneçam sentados e os que discordarem, fiquem de pé. Aprovado por unanimidade. Alguma justificativa de voto? Vereador, coloco também em votação única o projeto de resolução 001/2017, que dispõe sobre a recomposição dos subsídios dos vereadores da Câmara Municipal de Santos Dumont. Solicito à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final
para dar o seu parecer acerca do projeto. Vereador Cláudio Paes. Comissão de Legislação, de Justiça e Redação Final acerca do projeto de resolução dos subsídios dos vereadores da Câmara Municipal de Santos Dumont e contém outras providências. Trata-se de um projeto de resolução de iniciativa da mesa diretora que tem por objeto a atualização dos valores dos subsídios dos vereadores do Legislativo Municipal. A Lei Orgânica Municipal prevê expressamente uma forma de reajuste automático do valor dos subsídios, em caso de não ter sido fixada pela Câmara Municipal de Vereadores na legislatura anterior, conforme o artigo 2º da Lei Orgânica Municipal. Portanto, não se verificam ilegalidades ou inconstitucionalidade capaz de macular a proposição, estando apta a ser apresentada ao plenário. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o membro da comissão, vereador José Abud Neto. Favorável, senhor presidente. Vereador Flávio Faria. Favorável à tramitação do projeto. Solicita a Comissão de Orçamento, Finanças e Tomada de Contas o parecer do projeto de resolução. Relatora vereadora Sandra Cabral. Projeto de resolução número 001 de 2017, que dispõe sobre a recomposição dos subsídios dos vereadores na Câmara Municipal de Santos Dumont e contém outras providências. Ante o exposto, o parecer dessa comissão é no sentido de que há pertinência temática e que o projeto encontra-se apto a submeter-se à votação do plenário. Vereador Conrado. Contrária à tramitação do projeto. Vereador Felipe da Silva Chaves. Favorável à tramitação do projeto. Em discussão o projeto. Vereador que gostaria de usar a palavra. Só para justificar, boa noite a todos e a todas novamente, a minha posição é a mesma que eu já venho adotando em relação à posição da sociedade brasileira, que não deseja que os políticos recebem altos salários. E também é bom deixar bem claro que não existe nenhum tipo de punição se fosse votado contrário a esse projeto. Entendo a questão constitucional da irredutibilidade do salário, da questão do ganho, do reajuste, mas não existe nenhuma punição se fosse voto contrário. Inclusive, várias câmaras de vereadores votam projetos de redução do salário do vereador, e isso não é impedimento legal nenhum. Então, é só essa justificativa que eu queria deixar. E, como eu já falei, a população ela recebe abaixo da inflação e nós vamos ganhar acima da inflação. Esse é o meu questionamento. Mais algum vereador? Pela ordem. Senhor presidente, eu também gostaria de manifestar-me gostaria, senhor presidente, de manifestar-me como, da mesma forma que eu falei sobre o reajuste do funcionalismo municipal, eu gostaria de falar que realmente eu concordo com o vereador Conrado. Eu acho que hoje o funcionalismo público, não só municipal, mas estadual e alguns escalões federal, são muito mal remunerados, em detrimento de favorecimento político e empresarial. Eu costumo dar ênfase à Petrobras. A Petrobras era a nossa roda mestre, né? O nosso eixo mestre. E quando a Petrobras ela
caiu, vários estados caíram junto com ela. E isso levou o nosso país a uma mudança de pensamento, a uma mudança de sentimento. O nosso interesse não é de forma nenhuma prejudicar os legislativos municipais e nem os executivos, mas que se faça, senhor presidente, senhores vereadores, uma correção nacional em todos os salários de todos os escalões políticos do país. Eu volto a falar de utopia de alguns municípios que jogaram o salário de vereadores para um salário mínimo. Eu volto a falar até de ignorância de alguns munícipes, de achar que só o legislativo municipal é responsável por problemas caóticos no nosso país. E uma proposta que tem nascido no nosso coração é que se tenha a esperança de uma resolução do governo federal, de que todos os agentes políticos do país sejam cortados 50% do salário de todos eles. Seria uma economia majestosa para o país. Seriam bilhões e bilhões lançados nos municípios. Mas, infelizmente, a gente sabe que isso não acontece. Porque não só os políticos, mas os empresários e até o judiciário não são imaculados. Infelizmente, o nosso país, ele é muito injusto. E quando se fala em justiça, a gente lembra logo de Brasília, né? Então, infelizmente, nós não temos como trabalhar abaixo do índice do INPC. Nós não temos como trabalhar. Seria utopia falar isso para vocês. A Câmara de Santos Dumont, é relevante dizer isso. A Câmara de Santos Dumont, há mais de 16 anos, não vota aumento salarial para si próprio. Todos os reajustes que tem são baseados no governo federal. Municípios vizinhos, com menos de 10% da nossa população, hoje alguns municípios recebem até mais do que o vereador. Então não é justo a gente também ficar dando tiro no pé, sendo que o nosso país, né, o Partido do Trabalhador, por exemplo, ele ficou 12 anos no governo e podia ter dado uma cortada nesse salário desde cima, a resolução desde lá de cima, vindo até atingir vereador aqui embaixo. Mas não fez. Não fez. Então eu não venho com mentira na tribuna, não. Eu venho aqui para falar para vocês a verdade. Se nós pudéssemos resolver essa questão política, eu resolveria. Como presidente da República, como Lula foi, 8 anos, como a Dilma foi e saiu, da forma horrorosa que saiu, mas eu resolveria de cima para baixo. A gente não consegue resolver problema de baixo para cima, não. Muito obrigado. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? Coloco em votação o projeto de resolução 001/2017. Aqueles que concordarem, permaneçam sentados. Os que discordarem, permaneçam de pé. Se coloquem de pé. Aprovado com voto contrário do vereador Conrado. Justificativa de voto. Vereador Felipe. Só gostaria de justificar o voto, senhor presidente, porque isso não é aumento de salário, é a composição salarial de todo mundo que eles deram, não é aumento de salário. Gostaria de justificar o voto. O vereador que também acha o contrário também, pode fazer um ofício e devolver que a Câmara
e provar para o povo que está devolvendo que ele é contra. E nós pode ir com a minha ofício para o presidente, e o presidente vai mostrar que foi devolvido esse reajuste. Mais algum vereador? Justificativa, senhor de presidente. voto. Vereador Cláudio Paes. Justificativa. Eu estou na mesma linha de pensamento do vereador Felipe. Então, se o vereador Conrado acha que realmente é muito, pode enviar à mesa, diretora, um ofício abrindo mão desse recurso e devolver para o ofício do município. Muito obrigado. Mais algum vereador? Conrado. Boa noite a todos e a todas novamente. Assim como eu já devolvi o 13º salário, enfim, eu tenho condições de também devolver esse recurso, né? Eu tenho que ser coerente, né? E assim, como o vereador disse, seria importante, o vereador Cláudio Paes disse, seria importante que reduzisse todos o salário de vários políticos, 50%, mas no ano passado, quando ele era presidente, ele colocou em votação o 13º salário do vereador. Então, isso é muito incoerente. Eu só queria manifestar essa minha posição aqui. Muito obrigado, boa noite. Mais algum vereador? Questão de ordem. Senhor presidente, se eu fosse um psiquiatra, pessoas que fossem lá e tentassem aposentar por algum tipo de problema, eu pediria que ele fizesse alguma loucura para provar que ele realmente está doente para aposentar. E, na realidade, eu coloquei o ano passado, e sou muito transparente, eu tenho 33 anos de carteira assinada, 33 anos de carteira assinada. Portanto, eu sou um trabalhador. Eu sou um trabalhador. Mas só que eu trabalho na legitimidade, na igualdade. Na igualdade. Há 4 anos atrás, o promotor, Dr. Roger, que é o mesmo promotor de hoje, quando nós recebemos o 13º salário em 2013, e isso o povo tem que saber, comigo não tem esse negócio de esconder não, mesmo porque tem um portal de transparência. Quando os vereadores receberam, o promotor mandou um ofício para cada um, para que devolvesse. E fez um acordo com os vereadores para que devolvessem 36 prestações, e nós pegamos e devolvemos. Mas a questão não foi essa. A questão que pegou é que nós estávamos na ilegalidade. E isso é ruim. Quando você está na ilegalidade, você é criminoso. E baseado na legalidade, realmente eu coloquei, mesmo porque os vereadores que votaram favorável ao 13º, 5 deles perderam a eleição. 5 deles perderam, e mesmo assim eles votaram favorável. Mas eu tenho que justificar. Por que votaram favorável? Por causa da inconstitucionalidade, por causa da ilegalidade, ou até da imoralidade. Porque quando você se vota uma lei, você entra na legalidade. E é só por isso que eu coloquei. Mas o vereador também vai ter a oportunidade de fazer a devolução em dezembro. Olha que coisa maravilhosa, até eu, se eu quiser, em dezembro eu vou devolver. Qualquer vereador, e que não quiser receber, pode devolver. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, vão ser demagogos de novo. Porque vai fazer a questão de devolver, pegar o cheque e colocar no Facebook aqui, ó, estou devolvendo. E isso para mim é demagogia. Isso para mim é falsidade. Pessoa falar que não quer dinheiro, que não gosta de dinheiro. Onde é que está isso? Nós somos brasileiros. Nós viemos do povo português, junto com escravos, junto com índios. E a pessoa, eu abro mão. Nós tivemos um governo do PT aí que abriu mão de metade do salário dele.
mas só do primeiro mandato. Do segundo, ele pegou o salário inteiro. Isso para mim é demagogia. Isso para mim é mentira. Isso para mim é farsa. E é por isso que eu coloquei em votação, para entrar na legalidade. E quem sabe do que eu estou falando, sabe o que é legalidade, justifica-se a minha preposição como presidente, o ano passado, de colocar o projeto em votação e, na época, contemplado aos vereadores e votaram favorável. Muito obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? Só uma questão de ordem, um minuto. Citou meu nome. Ele não citou o seu nome, Conrado. Você citou o nome do vereador. Ele citou também. Mas ele não citou o seu nome. Questão de ordem. Só tem direito a falar quando o vereador é mencionado por nome. Senhor presidente, ele citou o meu nome, senhor presidente, na tribuna. Não citou. Momento nenhum. Ele citou. O vereador Conrado vai ter condição de devolver, não sei o quê, o 13º. É só um minuto, senhor presidente. Só para encerrar. Um minutinho. É só porque, só para deixar bem claro para a população que está aqui assistindo, que está aqui presente, servidor, que ganha R$ 1.300, que às vezes ganha menos, tem gente que ganha às vezes um salário mínimo, só para deixar bem claro que o 13º salário foi votado enquanto a Câmara estava de recesso, né? Ou seja, na surdina. Então é só para deixar isso bem claro para a população que está aqui para assistir. Muito obrigado, boa noite. Bom. Eu votei também o 13º, senhor presidente. E gostaria... Nós estamos no justificativa de voto do projeto. Eu sei, mas como a gente foi citado, foi votado na surdina, eu estava aqui. Eu acho que todos os projetos da Câmara é transparente. Ele não citou seu nome, Felipe. Não, eu só estou citando. Tá bom, conclua. Que eu fui um dos que votei também. Tá certo, eu gosto de pôr a cara na reta. Tá bom. Mais algum vereador deseja fazer justificativa de voto? Bom, eu não votei, não voto, né, como presidente eu não voto. Eu quero deixar claro para todo mundo aqui que eu não vou abrir mão do aumento. Mas esse aumento vai ser dado por uma entidade. Igual qualquer uma, pode ser a APAI principalmente, que eu tive ali outro dia, vi a necessidade da APAI, existe outras entidades. Então, assim, não vou abrir mão, mas esse dinheiro vai ser repassado para uma entidade. Tá? Não havendo mais vereadores para fazerem uso da palavra, convido os vereadores a se colocarem de pé. Agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente reunião extraordinária. Convido-os para a próxima reunião ordinária, marcada para o dia 23 de janeiro de 2017, no horário regimental. Boa noite.